Olá, queridos companheiros. Desejo aqui um excelente estudo para todos. Nós estamos hoje aqui, então, retomando o nosso curso do Céu e o Inferno. E para a nossa aula de hoje, nós abordaremos o capítulo 5, que é sobre o purgatório. Meu nome é Priscila Belintani e nós vamos, então, hoje estudar e tentar compreender um pouco sobre o conceito do purgatório. O que será que é o purgatório? Será que existe um local? Será que existe uma pena determinada para quem está no purgatório? Será que o purgatório de fato existe como local ou ele tem mais a ver com um estado de consciência? Será que a doutrina espírita tem uma visão muito diferente da religião católica e de outras religiões a respeito desse conceito que é o purgatório? Então, nós vamos ver aqui, esses pensamentos, o que Allan Kardec traz para a gente no quarto livro, que é o livro do Céu e o Inferno, e vamos tentar compreender um pouquinho desse conceito à luz da doutrina espírita. Então vamos iniciar com a nossa prece, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, aos amigos espirituais que nos auxiliam nessa atividade, nesse estudo, que nós possamos, durante essa leitura, durante esse estudo e as nossas reflexões, aprender um pouco mais sobre essa doutrina e como ela é consoladora, como ela traz para a gente esperança e nos impulsiona ao aprimoramento contínuo, ao trabalho edificante no bem. Senhor Jesus, nós vos agradecemos e pedimos a sua proteção e a permissão para iniciar essa atividade do dia de hoje. Gratas lhe somos, Senhor, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai, tudo, conversarmos um pouquinho sobre o que seria o purgatório, o que significa, qual é o conceito que a gente tem a respeito do purgatório, Então, o purgatório, se a gente for pensar, buscar no dicionário, a palavra purgar, ela significa limpar, purificar, fazer uma purgação, tirar aquilo que está sujo, que não está adequado, que não está bom, a fim de aperfeiçoar, de purificar. Então, a ideia da palavra, a respeito desse o desenvolvimento desse conceito seria nesse sentido. Mas a gente fica imaginando, aqui como nessa imagem que a gente buscou, a gente fica imaginando que purgatório poderia sim ser um local, onde a gente ficaria temporariamente, numa situação de purgação, numa situação de purificação. E de onde é que vem essa ideia? Dentro da nossa cultura atual, a ideia de purgatório, ela vem principalmente da Igreja Católica, da religião católica. E eu vou usar aqui na nossa aula de hoje algumas ilustrações que foram obtidas pela internet, que são ilustrações de quadros, são ilustrações de artistas que, baseado na sua inspiração, ou no seu conhecimento, na cultura popular, desenharam e tentaram ilustrar qual era o pensamento da sua época a respeito desse conceito, dessa ideia de purgatório. A gente vai ver que dentro do cristianismo, o purgatório ele não existia nos primeiros textos que a gente verifica, que a gente pesquisa. Ele foi surgir ali dentro dos textos da igreja por volta do ano 563 depois de Cristo. Quer dizer, por
que surgiu, né? Por que surgiu esse conceito? É porque, né, provavelmente o que a gente tinha antes, né, era muito mais radical. Então, olha só, a gente tinha antes os conceitos únicos de céu e inferno, com penas eternas, né? Então, um inferno eterno, onde haveria um sofrimento eterno, né? Com penas muito rigorosas. E aí a gente poderia se questionar, né? Por que, né? Uma situação de um sofrimento tão grandioso, tão pungente, para pessoas, para situações intermediárias, né? Então, a gente vai ver que nesse período da história, onde começa a crescer na Idade Média os feudos, a população começa a ficar muito maior, né? E começam a ocupar áreas que antes eram mais isoladas, havendo então agrupamentos muito mais numerosos de pessoas. As situações que vão acontecendo dentro do nível social vai permitindo que as pessoas comecem a questionar. Por quê? Porque não é mais situações extremas, ou a pessoa é completamente boa, ou a pessoa é completamente ruim, né? Existem, lógico, pessoas falhas, pessoas imperfeitas, mas que realizam, que cometem erros que são, digamos assim, intermediários, que são mais leves, que são mais moderados. Será que seria justo, né? Seria adequado para essas pessoas enfrentar um inferno tão implacável, né? Como aquele que se concebia antes, né? Do céu e do inferno? Então, a gente vai ver que essa ideia começa então a surgir. E muitas vezes as pessoas questionam, né? Mas lá na Bíblia, né, nos relatos de Jesus, Jesus utilizou a palavra inferno. Em nenhum momento ele usou a palavra purgatório, né? Será que por conta disso, então, a gente pode eliminar a existência, né, de uma situação como a do purgatório, porque Jesus não usou essa palavra? Bom, gente, aí a gente tem que ter um olhar mais amplo sobre isso. Por quê? Porque Jesus, ele ia trazendo o conhecimento conforme as pessoas tinham condição de compreender aquilo que ele trazia. Ele se utilizava de parábolas, de metáforas, de situações do dia a dia que aquelas pessoas conheciam. Ele não trazia conceitos completamente novos, porque senão seria muito mais difícil para aquela população compreender, né, o seu conteúdo. Dessa maneira, então, Jesus fala de inferno como um termo geral, porque essa era a palavra que todo mundo conhecia. Então, Jesus se serviu da palavra inferno, que era a palavra utilizada naquela época da história, como um termo genérico para designar o quê? Para designar as penalidades, as penas futuras que acometeriam aquelas pessoas que errassem, que cometessem crimes. A entender ali essa criação, digamos assim, né, da Igreja Católica, trazendo o conceito de purgatório como um dogma mais racional, né, que atende melhor a racionalidade, o pensamento. Como assim? Por quê? Porque tem muito mais a ver com a justiça de Deus do que o inferno, né? Olha só, se até a justiça dos homens, né? Se até nós que somos tão imperfeitos, criamos leis, criamos mecanismos legais que são mais criteriosos, né? Então, assim, conforme maior conhecimento da pessoa, conforme a maldade, né?
a intensidade daquilo que ela realizou maior a pena. Então, se até dentro da justiça humana os juízes buscam ser mais criteriosos na aplicação das penas, certo? Olha só, imagine Deus, né? Então, Deus, que é todo amor e justiça, seria então muito mais bondoso e criterioso na aplicação da sua justiça. Então, esse pensamento do purgatório, ele é mais aceitável, né, para as faltas de mediana gravidade, né? Então, a ideia de trazer o purgatório para dentro da religião católica, né, ela vem atender essa necessidade e esse pensamento, né, das pessoas. Porque, olha, não é justo. Seria só situações muito extremas, né? Um inferno absoluto de sofrimento ou um paraíso de inércia, sem trabalho, aonde apenas os maravilhosos, né, os justos, estariam ali em eterna fruição, né, dos benefícios. Então, a ideia do purgatório ela vem como um princípio de equidade, né? Quer dizer, de realmente colocar na balança. Comparado com a justiça humana, ele vai equivaler, então, a uma detenção temporária em relação a uma pena eterna, né? Então, se a gente não tiver o purgatório, a gente só vai ter duas possibilidades ou alternativas extremas. Uma delas seria a felicidade absoluta. Tá, mas como vai ter felicidade absoluta se houve alguns erros, houve algumas falhas? Ou então um suplício eterno. Mas olha só, o suplício eterno também não é adequado para pessoas que cometeram coisas pequenas, né? Pequenas falhas. Então, o que seria das almas culpadas somente de faltas leves? Então, essa seria aqui uma pergunta para a gente se fazer. Então, a gente pensa nessa situação aqui, aonde existiria então essas opções. Mas olha só, ficou faltando desenvolver melhor essa ideia. Então, a noção de purgatório que se criou, ela era uma noção ainda incompleta, né? Por que ela é incompleta, né? Porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, eles fizeram assim: um fogo menos intenso, um fogo menos tenebroso, uma alma que arde, se queima, mas queima menos, né? Um fogo mais brando. Então, é como se tivesse uma atenuação, né, daquele inferno. Foi difícil ali naquela época de se imaginar como seria, né, um purgatório. Então, talvez o que a gente pudesse aqui acrescentar dentro do nosso entendimento seria algo, né, onde fosse possível a modificação, a transformação do ser humano, né? E essa ideia ela ainda não tinha sido desenvolvida ali naquele momento. Por quê? As pessoas achavam sim que se poderia sair do purgatório, mas não em função da melhora íntima daquelas almas sofredoras, e sim em virtude de preces que outras pessoas fariam por eles ou mandariam fazer por aquelas almas sofredoras. Olha só, então é uma terceirização, né, da salvação, uma terceirização da intervenção a ser feita para aquela, né? Esse pedido de auxílio, esse pedido, essas preces, é o conceito de indulgência. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre essas indulgências, né? A indulgência, olha, a pessoa indulgente, por exemplo, né? A pessoa indulgente, ela é compreendida como uma pessoa que é capaz de perdoar, que é capaz de compreender, né? Que é capaz, então,
de dar uma nova chance para aquela pessoa. E a igreja, então, ela começou a compreender que essas pessoas que tinham pequenas falhas na sua vida, se elas sentissem que elas estavam irremediavelmente condenadas, né, por essas pequenas falhas, que estímulo elas teriam para não cometer ainda falhas maiores, né? Quer dizer, já estou perdido mesmo, então por que eu mudaria o meu comportamento? Então, olha só, a indulgência ela viria no sentido de estimular as pessoas a mudarem, a se transformarem, a confessarem seus pecados, a mudarem de comportamento, né? Então, essa indulgência ela viria pela transformação da pessoa e, lógico, com o passar do tempo é que veio aquilo que a gente conhece então como o abuso com a venda das indulgências, certo? A venda das indulgências é que foi algo, né, prejudicial aqui nesse ponto da história. Por quê? Porque isso estimulou, né, no caso, alguns ou muitos, não sei, né? Isso é história que chega até nós, de comercializar o perdão, como se fosse possível, através do pagamento em dinheiro ou em propriedades, se conseguir um lugarzinho no céu, se conseguir então um perdão comprado, né? Então, a venda das indulgências vai surgir aí na história, criando então uma situação, né, onde as pessoas achariam, então acreditariam que apenas através, né, da doação ou, né, da comercialização, do pagamento de grandes quantias, eles conseguiriam então reverter, né, os seus pecados e dessa maneira garantir um lugarzinho no céu. E isso, inclusive, foi uma das coisas que motivou uma certa revolta de muitos religiosos que não concordavam com isso, né? Inclusive Martim Lutero, que foi o responsável pela reforma luterana, né? Entre outros, e que tinha uma outra visão, chegando mesmo a criticar a ideia do purgatório, né? Então aí a gente vai ver que diferente do uso, que seria, né, pensar na indulgência, o abuso através do interesse financeiro é que levou, né, à realização daquilo que estava acontecendo ali, né? E se a gente pensar então nas preces? Bom, quer dizer então que o pensamento era que a prece dos encarnados, das pessoas vivas, por aqueles sofredores, aquelas almas dos mortos que estavam em situação de sofrimento lá no purgatório, essas preces, né, teriam o poder de auxiliá-los lá. Então, será que essas preces não ajudam os sofredores? O que vocês acham, pessoal? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, né? Não, na verdade, o que a doutrina espírita fala é que sim, as preces ajudam sim àqueles que estão sofrendo, mas essas preces, elas não devem ser compradas, elas não devem ser pagas, né? A prece é como uma caridade que a gente faz no sentido de auxiliar quem está no plano espiritual em sofrimento. Mas olha só, essa prece, ela não vai eliminar as dificuldades ou os trabalhos, as provas, as expiações que aquela pessoa vai ter que vir a passar no futuro. O que acontece é que essa prece ela vai auxiliar, ela vai fortalecer, ela vai pacificar aquele coração que está em sofrimento, ela vai trazer esperança, confiança em Deus, a certeza de que a espiritualidade maior, que Deus, que Jesus está ali ao lado daquele que sofre através dos seus mensageiros.
E essas preces, gente, elas não dependem de receita, elas não precisam ser decoradas, são preces que dependem exclusivamente do nosso pensamento, da nossa intenção, da nossa emoção, aquilo que está no nosso coração, e não das palavras que a gente usa. Não precisa ser palavras bonitas, decoradas, não. São as palavras que brotam espontaneamente do nosso coração em favor daqueles que sofrem. Essa é a melhor prece. Essa é a prece que nós devemos, sim, fazer por aqueles que já foram para o plano espiritual, aqueles que desencarnaram e que, gente, a gente vai agora ser sincero. Quem é, né, que é perfeito aqui e que foi direto para o céu? Todos nós somos seres em evolução, então é muito provável que todos aqueles que a gente conhece, que passaram para o plano espiritual, estão num processo de crescimento, de depuração, né? De purgação. Então, olha só, nós podemos sim orar, né, por todos aqueles que se foram, né? Mas, lógico, entendendo que essa prece vai auxiliá-los, fortalecendo-os, e que eles vão ter sim o seu momento, né, de agir, de aprender, de, enfim, de poder crescer. Então agora a gente vai vir com esse questionamento, né? Segundo a Igreja Católica, né, ou outras religiões, se fala em purgatório, mas não se define se tem um local específico. Onde seria esse purgatório? Fica na crosta? Fica no céu? Fica no subsolo? Tem um lugar específico ou não? Onde será que fica? Né? Então, aqui essa ilustração, ela mostra uma ilustração, né, do livro A Divina Comédia, e essa ilustração feita por Gustave Doré, né, sobre o caminho, né, que essas almas fazem ali através do purgatório para chegar a um local específico. E a gente, como espírita, talvez a gente pudesse pensar assim, será que o umbral é um purgatório? Será que o umbral é um local de passagem entre o céu e o inferno? Porque muitas vezes, né, a gente vai imaginar o umbral como um local, né, em que os espíritos estão ali temporariamente. Então, assim, vamos entender que a ideia do purgatório, ela contrasta com a ideia de céu e inferno tradicionais por conta de ser um local temporário. Um local onde é possível ainda avançar, é possível ainda aprender, melhorar. Bom, como a gente já viu em alguns outros conteúdos, né, o umbral ele é um local onde os espíritos que desencarnam ficam temporariamente, sim. E é um local onde nem sempre, né, aqueles espíritos estão numa situação muito boa. Muitas vezes eles estão ali em situação de sofrimento. E eles se unem, seus pensamentos acabam atraindo a vibração que eles têm, acabam atraindo esses seres para um local onde eles se relacionam, né? E estão ali em um processo ainda de tentar compreender o que aconteceu com eles depois do desencarne, tentar compreender que as suas ações não foram adequadas, que eles precisam reformular sua maneira de pensar, sua maneira de sentir, sua maneira de agir, que eles precisam sim modificar, né, esse pensamento se eles quiserem realmente se tornarem pessoas melhores, que é possível também haver essa melhora, que eles podem solicitar a ajuda do plano espiritual superior para conseguirem sair dali. Então, tudo isso eles vão se dando conta durante esse período em que eles estão ali, né, no umbral ou em outros locais semelhantes, né? Porque a gente chama umbral porque foi aquilo que o autor André Luiz trouxe para a gente nos seus livros, né? Mas a gente sabe que existem
outros locais na espiritualidade onde os espíritos se reúnem por sintonia, né? Pela sua sintonia. Então, olha só, é uma região, né, de uma situação temporária, tá? Mas o umbral não acho que corresponderia, né, àquilo que é purgatório. Porque dentro da doutrina espírita a gente não tem, né, esse conceito de purgatório de um local físico, um local geográfico, né? Então, onde é que fica o purgatório, gente? Será que o purgatório é um lugar? Ou será que o purgatório é uma situação? É um estado de consciência? É aquilo que vai na nossa alma? É a situação em que a nossa alma está? Vamos ver, vamos pensar juntos aqui sobre isso, né? Como assim seria um estado de consciência? Bom, seria um estado de consciência no sentido de que eu estou numa situação que não é definitiva. Se eu sou um espírito em evolução e tenho muita coisa para aprender, e, portanto, se eu tenho coisas para aprender e eu ainda tenho que evoluir muito, eu ainda não cheguei na minha destinação final. Então, eu estou longe daquilo que eu imaginaria como céu, certo? Eu estou em processo, eu estou em viagem, eu estou em aprendizado, em crescimento, em aprimoramento. Então, sim, de certa forma, é um estado de consciência. Mas esse estado de consciência precisa estar em algum lugar, né? Esse espírito precisa estar em algum lugar vivendo para ele conseguir adiantar. Então, será que esse lugar é aqui? Será que aqui, onde eu estou, no planeta Terra, eu estou no céu ou no inferno? Não, com certeza. Céu não é porque tem muitos problemas, muitas dificuldades. Inferno não é porque eu já sei que a ideia que a gente tem sobre inferno é de um local de eterno sofrimento para sempre. E a gente não tem uma situação de para sempre. A gente não tem uma situação definitiva. Nós estamos em transição. Nós estamos em aprendizado. Então, será que esse purgatório, essa necessidade de purgar todos os nossos defeitos, está em nós? Será que em vez de nós estarmos no purgatório, o purgatório está em nós? Será, né? Ele poderia ser, digamos assim, uma experiência de purgatório, né? Por quê? Porque a gente passa aqui no nosso planeta numa situação em que tem muita gente sofrendo, né? E por que esse sofrimento, gente? Por que é necessário? Sofrimento é necessário? Será que ele é necessário? Bom, se nós estamos em aprendizado, eu posso aprender de livre e espontânea vontade, né? Mas como eu tenho muitas imperfeições, uma delas é a preguiça, né? Às vezes a falta de vontade de querer progredir, ou é a teimosia, né? Esses defeitos, muitas vezes, eles fazem com que a gente se acomode na situação que a gente está. E olha só, o sofrimento, ele talvez não fosse necessário se a gente, por amor, né, buscasse se melhorar continuamente. Mas o sofrimento existe porque muitas vezes a gente empaca, né? Então, o sofrimento, Deus permite que a gente, por algum tempo, fique empacado, fique parado naquele ponto onde a gente estacionou, mas não indefinidamente. Por que não? Porque a lei do progresso, né, é uma lei. Nós somos obrigados a obedecer a lei. A lei de Deus fala o quê? Que a gente tem que evoluir. Então, Deus até espera, porque Ele nos dá um certo livre-arbítrio, mas em algum momento Ele vai nos estimular a continuar nos aperfeiçoando. E aí, olha só, a nova revelação, né, que é o Espiritismo, ela vai explicar para a gente por que aqui então tem miséria, sofrimento na vida terrena. Por quê? Porque tem o princípio da pluralidade das existências.
Porque muitas vezes eu estou sofrendo hoje consequência do que eu fiz antes, nas outras existências, nas existências passadas. Aquilo que não é resultado daquilo que eu estou fazendo hoje é resultado daquilo que eu fiz nas vidas anteriores. Por isso que eu estou sofrendo, certo? Agora, eu posso mudar o meu comportamento. Então, para cada imperfeição que eu tenho uma dor, um sofrimento que resulta dessa imperfeição da minha alma. Então, conforme eu vou destruindo as imperfeições e construindo a perfeição, conforme eu vou me melhorando, né? Trabalhando o meu orgulho para ser menos orgulhosa, trabalhando o meu egoísmo para ser menos egoísta, eu vou diminuindo a imperfeição, eu vou diminuindo a dor e sofrimento. Se eu vou melhorando as minhas qualidades, a cada vez mais eu vou, né, me fortalecendo, me tornando melhor. Então, o ser humano vai expiar as suas faltas atuais e também as anteriores, né? Que eu não consegui reparar antes, então eu estou reparando agora, certo? E a gente vai assim, dessa forma, eliminando imperfeições, né? Então, muitas vezes, eu olho para o trabalho, eu olho para o cansaço, eu olho para aquilo que me dá canseira, que exige de mim, né? Eu olho para os problemas que vão surgindo, para os desafios que vão surgindo, como se fosse castigo. Mas não é castigo, gente. É oportunidade de reparação. Eu posso pensar assim, puxa vida, a hora que a gente desencarna, né? Chego lá do lado de lá, eu me arrependo. Isso já não é um sofrimento? Sem dúvida, é um sofrimento, mas olha só, é só a primeira fase, que é a fase do arrependimento por não ter feito certo. Mas eu preciso ainda reparar, consertar aquelas coisas erradas que eu fiz e aprender a fazer certo. Então a nova reencarnação que surge, ela é uma oportunidade de reparação. Ela vai me trazer experiências, porque eu tenho que, além de reparar tudo de errado que eu fiz, aprender coisas novas. E eu não posso aprender só uma coisa, eu tenho que aprender sobre tudo. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Imagina que eu, como professora, eu aprendo algumas coisas, mas eu não aprendo tudo. Eu ainda preciso aprender coisas como um pedreiro, como um médico, como um arquiteto, como um cientista, como um político, como um comerciante, falando só, né, do âmbito das profissões. Eu preciso também aprender, né, como rico, como pobre. Eu preciso aprender como homem, como mulher. Eu preciso aprender, então, diante de todas as situações que a vida vai proporcionando para a gente. Por quê? Cada experiência vai me proporcionar um aprendizado diferente, gente. Por isso que a gente não precisa ter pressa, não. Porque vão muitas e muitas reencarnações aí para a gente continuar evoluindo, tá? Então, trabalho não é punição, trabalho não é castigo, trabalho é oportunidade. Oportunidade de lutas incessantes que vai fazer o quê? Vai preparar a gente, vai desenvolver na gente as habilidades necessárias para a gente galgar degraus, né, nessa escala evolutiva. Então a gente vai desenvolver nossas forças, nossas faculdades intelectuais e a gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho, gente. E olha só, é uma escada infinita aí para cima, entendeu? São muitos e muitos e muitos degraus. Em cada existência, eu vou ter uma oportunidade diferente. Então, se eu consigo galgar um degrau de cada vez, eu vou sucessivamente, né, me libertando das minhas imperfeições e adquirindo qualidades. E dessa forma, então, é que a nossa alma vai se purgando, nosso espírito vai se purificando. Por isso que a gente pode dizer que as experiências na Terra aqui são como um purgatório. Por quê? Porque a nossa alma está crescendo dia a dia, né? E cresce a cada reencarnação.
Então, né, a gente pode ver isso como uma realidade material que a gente vê. A gente vê que existe doença no mundo, que existe fome, que existe pobreza, falta das coisas materiais e tem também uma série de outros problemas de ordem moral, de ordem mental, né? Então, o ser humano hoje se encontra, né, dentro de vários mundos de expiação para crescer, para se aprimorar. Um desses planetas é a Terra, né, que é o planeta aqui onde a gente vive, onde a gente conhece. Então, esse processo de purgação, de purificação, faz parte do nosso processo de crescimento, tá? Quando a gente chegar lá na frente, nosso planeta vai, conforme todos os espíritos vão se adiantando, nosso planeta vai passar de planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, onde nós vamos ser muito mais felizes do que somos hoje. Vamos estar muito mais adiantados do que já estamos agora, né? E esse planeta de regeneração, nós vamos continuar evoluindo ainda até chegarmos lá na frente, né, a morar, né, a habitar um planeta feliz, um planeta ditoso. Olha que coisa boa, né? Vai demorar? O que vocês acham? Né? A gente pode pensar, mas depende de cada um de nós abreviar ou prolongar, né, a nossa permanência nesse mundo aqui, né? E olha só, os mundos também evoluem, né? Porque tem gente já falando, ah, não, mas eu não quero sair da Terra, não, quero ficar por aqui. Mas, gente, é isso aí, nós vamos evoluir, o nosso planeta evolui também, porque tudo evolui no universo. E quando a gente desencarna, né, a gente vai passar aí por essa situação de cair a ficha, sabe? Vai cair a ficha de que eu poderia ter feito melhor do que eu fiz, né? Às vezes a gente fala, não, isso aqui eu não ia dar conta mesmo de fazer melhor, mas muitas coisas a gente fala, puxa, não precisava ter errado nisso, né? Foi uma bobagem da minha parte. E a gente, né, pensa assim, nossa, e agora? Será que tá perdida a chance? E a gente sabe que eu vou ter uma outra chance, né? Só que até eu ter outra chance, eu vou ficar ali no plano espiritual me preparando para a próxima oportunidade. Às vezes essa oportunidade leva um tempo, porque eu vou, de certa forma, ficar envolvido com as consequências dos erros que eu tive. Então, aqui, não sei se vocês assistiram a história do André Luiz, no Nosso Lar, logo quando ele desencarna, né, ele tinha maltratado, de certa forma, o seu próprio organismo. Né? Ele não tinha sido tão responsável com o seu organismo, ele expôs o seu organismo a uma série de abusos, né? E isso fez com que ele sintonizasse com aquela região do umbral ali por alguns anos. E ele demorou para perceber que a ajuda espiritual estava ali do lado dele tentando ajudar. Só quando ele realmente chegou naquela situação de pedir ajuda, de se humilhar, de pedir a Deus, é que ele percebeu, conseguiu se dar conta dos amigos espirituais e conseguiu finalmente acessar a ajuda que estava sendo oferecida para ele. Mas olha só, mesmo assim, ele vai passar então um tempo, né? Ele vai ser resgatado do umbral, vai passar ali pela colônia, nosso lar, e ali ele se prepara, né? Muitos outros espíritos que estavam na mesma condição que ele estavam se preparando, né, para reencarnarem em algum momento, né? Então a gente não sabe exatamente como foi a história do André Luiz, né? Tem gente que fala que ele reencarnou, outros falam que não, mas o que acontece de modo geral, né? De modo geral, inicialmente as pessoas passam por esse processo lá no plano espiritual, aonde tem esse sofrimento de culpa, depois essa vontade de, né, esse arrependimento, essa vontade de querer fazer as coisas certas, né? E aí, quando finalmente a pessoa consegue reencarnar e vai passar pela vida corporal, então ela vai ter um outro momento, que é o momento da reparação. Mas olha só, gente, isso não é um castigo duplo,
Pelo contrário, isso é uma dupla oportunidade, né, de crescimento e de aprimoramento. Então, olha só, essa figura eu acho bem bacana, né? Então, reencarnar, passar por uma situação às vezes difícil, desafiadora, isso não é um castigo, porque Deus não castiga, Deus nos dá infinitas oportunidades. Então, olha só, pode parecer estranho, mas às vezes a hora que eu vou reencarnar, eu peço para mim uma situação desafiadora. Essa situação pode vir no formato de um corpo com alguma doença, com alguma fragilidade, com alguma função que não é tão adequada, né? Eu posso pedir um local de moradia difícil, desafiador, onde pode estar acontecendo uma guerra, ou um lugar como um deserto, onde eu vou ter privação de uma série de situações. Então, olha só, as pessoas olham para aquilo e falam assim, nossa, que pena essa pessoa passando por essa dificuldade, às vezes uma pessoa tão boa. Por que a pessoa é boa? Porque lá no plano espiritual, quando ela percebeu seus erros, ela fez de tudo para melhorar. E ela melhorou. Só que aquilo que a gente melhora lá no plano espiritual, a gente tem que voltar para cá, reencarnar de novo e aí passar pela prova. Vamos ver se eu aprendi mesmo a lição. Igual numa escola, gente. Na escola a gente não aprende, estuda, mas aí tem o dia da prova. É a mesma coisa. Então, muitas vezes lá no plano espiritual a gente estuda, se prepara, aprende, conversa com os amigos, as pessoas vêm junto, no sentido de, assim, às vezes vem um amigo que reencarna como pai, como mãe, como irmão, para auxiliar a gente na nossa prova. Olha só que beleza, né? Então, a família espiritual também nos acompanha para nos auxiliar. Mas chega o momento em que a gente tem que enfrentar aquela prova. Então, encarar os nossos desafios como prova, como maneira de crescer. Então a gente vai chegando à conclusão de que o espiritismo, ele não nega as penas. Existem penas, existem penalidades para os nossos erros. A diferença, né, é que não é como uma pena eterna. Não é um inferno localizado lá no fundo da terra, com fogo que arde para sempre, uma pena irremissível e eterna, né? E também não é um céu de bem-aventuranças eternas e de ociosidade, em que as pessoas não realizam, né? Em que as pessoas paralisam a sua evolução. Não. Então, o Espiritismo, ele não nega a existência das penas futuras. Pelo contrário, ele constata realmente que a pena futura existe, que a cada um segundo as suas obras. Então, se eu erro, eu vou ter uma oportunidade de consertar o meu erro, de reparar o meu erro e de fazer certo da próxima vez, né? Então a gente apaga, né, com a borracha aquilo que a gente fez e faz de novo, escreve outra vez, quantas vezes forem necessárias, até a gente se habituar com um acerto. E o acerto passa a ser algo natural, algo espontâneo. Demora um pouco para isso acontecer, porque eu preciso exercitar o acerto, né? E o Espiritismo, então, ele também não nega o purgatório, mas a ideia que a gente faz de purgatório é diferente, né? Por quê? O Espiritismo vai mostrar, na verdade, que nós estamos no purgatório, né? Que a maneira como nós estamos vivendo é um purgatório, né? Então, o Espiritismo vem trazer para a gente uma definição diferente, uma definição mais precisa, onde ele explica que o purgatório, né, a causa, né, da gente estar passando pelas misérias terrenas, pelos sofrimentos, é por conta, né, dos erros que a gente cometeu e das imperfeições que a gente ainda tem. Com isso, né, acaba então mostrando aqui, né, se a gente tinha dúvidas sobre isso, né, na verdade a gente vai então ditar, né? Então, segundo o Espiritismo, a gente vai ter duas opções para o espírito: uma punição temporária, né, e graduada,
segundo a culpabilidade. Então, olha só, existe punição? Existe sofrimento? Tem, mas olha só, esse sofrimento ele não é infligido por Deus. Ele é consequência das nossas ações, porque Deus faz as suas leis e nós não podemos fugir das leis. A lei está inscrita na nossa própria consciência, na nossa própria mente, no nosso próprio espírito. Então nós sentimos em nós a necessidade, né, da mudança. Só que esse sofrimento ele é graduado, ele é proporcional àquilo que a gente fez e também é proporcional à nossa culpabilidade. Como assim culpabilidade? Responsabilidade. Quanto mais eu sei, mais eu sou responsável, né, por aquilo que eu sei. Olha só, gente, então, como é importante isso, né? Então, conforme eu sou mais responsável, conforme eu tenho mais conhecimento, eu sou, então, tem um agravamento aí, né, da minha responsabilidade. Eu não posso alegar ignorância, né? Enquanto que, às vezes, uma outra pessoa com menos conhecimento, que às vezes comete o mesmo erro que eu, mas que não tinha esse conhecimento, a responsabilidade dela pode ser menor, certo? Então, a gente já não pode mais alegar ignorância, gente. A gente tem que assumir para nós aquilo que a gente já sabe. Só que também a recompensa, a gente também é graduada. Porque a gente vai vendo que cada esforço que a gente faz, pequeno ou grande, para se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, uma pessoa mais bondosa, mais mansa, mais pacífica, mais pacificadora. Cada uma dessas pequenas ações que a gente faz no nosso dia a dia nos levam para mais perto de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso protetor, e também nos leva para mais perto de Deus, nosso Criador, que nos ama, que nos ampara, que está conosco em todos os momentos, né? E que nos estimula continuamente ao crescimento, ao aprendizado, ao amor. Então, quando as pessoas dizem Deus é amor, né? Entender, gente, que a busca por esse paraíso, né? Ela faz parte do nosso crescimento. É a busca de desenvolver a amorosidade, o respeito dentro de nós. É trazer o nosso espírito cada vez mais consciente das nossas responsabilidades. É não ficar colocando a responsabilidade do nosso sofrimento nos outros, no outro, no mundo, no externo, mas puxar para si a responsabilidade de realizar as mudanças que são necessárias para o nosso crescimento. Quanto mais a gente se esforçar para ser uma pessoa melhor, melhor para a gente. Quem vai ser beneficiado com isso somos nós mesmos, né? Nós é que vamos, então, galgando esses degraus, passo a passo, degrau a degrau, conforme a gente pôde ver aqui e estudar. Então, queridos amigos, queridos colegas, queridos companheiros de estudo, de aprendizado, que nós possamos, então, refletir, né, sobre esses ensinamentos, pedir a Deus, pedir a Jesus que nos acompanhe enquanto nós estamos aqui vivendo o nosso purgatório, que eles possam nos auxiliar a olhar, né, para cada uma das nossas imperfeições com acolhimento, entendendo que faz parte do nosso progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então Deus está continuamente nos dando oportunidades de crescer, de aprender, que a gente possa dar um passo de cada vez, né? Que a gente não se irrite com a gente mesmo, que a gente aprenda a se perdoar pelas nossas falhas, entendendo também que a gente deve ter paciência conosco, mas não ficar protelando a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima.
Então, sim, a gente sabe que é difícil, sim, a gente tem que ter paciência conosco mesmos, entender que não é necessário pressa, mas que também a gente não pode se acomodar. A gente precisa realmente ter esse enfoque de luta contínua com as nossas imperfeições, com paciência, mas com confiança em Deus, porque Ele nos criou para sermos seres perfeitos, para sermos seres felizes. Essa é a nossa destinação. Que a gente possa, então, confiantes de que Deus nos aguarda, né? Confiantes de que existe um mundo ditoso no nosso futuro, nos aguardando, e que cabe a nós irmos construindo esse mundo junto com todos. Não vai dar para a gente ser feliz sozinho, né? A gente tem que também auxiliar o nosso próximo a evoluir junto conosco, porque uma andorinha só não faz verão, não é assim que se fala? Então, a gente só é feliz quando nós estamos junto com os nossos familiares, com os nossos amigos. Que Deus possa, então, nos intuir, nos auxiliar, nos fortalecer, para que nós possamos, a cada dia, construir um pedacinho do céu dentro dos nossos corações. Muito obrigada a todos. Deus nos abençoe.